Pessoal, vamos então dar continuidade aí à nossa revisão, tá? E vamos tratar do setor de bioquímica, tá bom? Pessoal, quem lembra? O setor de bioquímica, ele é responsável pela investigação do funcionamento de processos metabólicos do organismo, através da aplicação de métodos químicos e bioquímicos. O que ele faz? Ele pesquisa analitos, ou seja, substâncias específicas em materiais biológicos. E também está intimamente relacionado ao diagnóstico e exclusão do diagnóstico, bem como monitoramento de doenças e o acompanhamento aí do tratamento, tá certo? Então, esses exames realizados no setor de bioquímica são exames auxiliares a todos esses processos. Pessoal, o que é um analito, né? É uma espécime química presente numa amostra complexa que se deseja identificar de forma qualitativa, que é quando eu quero determinar a presença ou a ausência dessa amostra, desse analito numa amostra, ou de forma quantitativa, que é quando eu quero detectar mais do que a presença e a ausência, ou ausência, eu quero detectar a quantidade, né? A quantidade relativa de uma determinada espécime química, né? Em uma amostra complexa, tá bom? Então, para ficar mais fácil de entender, se eu tenho uma amostra de sangue e eu vou fazer um exame de glicemia, por exemplo, como está aí demonstrado na figura, o meu analito de interesse é a glicose, aí representada por esses pontinhos branquinhos entre o sangue, né? Dentre as hemácias, que na verdade são pequenos pontinhos remetentes ao açúcar, né? A glicose. Que amostras biológicas são analisadas no setor de bioquímica? As mais comuns são sangue total, soro e urina. Quando eu falo em sangue total, pessoal, eu quero dizer sangue não fracionado, ou seja, quando eu não tenho a separação da fração vermelha do soro, tá? Soro é quando eu já tenho a separação, né? Após a formação do coágulo e centrifugação da amostra. E a urina é utilizada, por exemplo, num exame que é chamado de urina de 24 horas, que é para determinar a concentração de proteínas, por exemplo, na urina, tá? Dentre outros analitos importantes. Menos comum, temos também líquor, sêmen, os líquidos pleurais, sinovial, acítico e outras secreções em geral, em que é possível medir valores de analitos importantes para o controle e manutenção da homeostasia orgânica, ou seja, para a manutenção do equilíbrio das funções do corpo, tá bom? Pessoal, afinal, qual a diferença, né, que nós estudamos entre plasma e soro? Tudo está relacionado ao tipo de tubo em que essa amostra é coletada. Por quê? Quando a amostra de sangue é coletada num tubo sem anticoagulante, o coágulo sanguíneo ele vai se formar sozinho, naturalmente. O sangue fica ali em repouso, paradinho, e é formado, então é ativado a cascata de coagulação e o coágulo se forma. Mas o que é coágulo? Aqui, pessoal, coágulo é essa massa vermelha, tá bom? Então, o objetivo, né, quando eu utilizo um tubo sem anticoagulante, é justamente que haja a formação do coágulo e, posteriormente, então, essa amostra é submetida à centrifugação, sendo possível a separação do soro, como nessa figurinha aqui, tá? E aqui embaixo o coágulo. Mas para que serve o geosseparador? Ele é simplesmente auxiliar no momento aqui, por exemplo, eu tenho aqui um tubinho, né, de sangue, vamos supor, e aí eu separei o soro da fração vermelha. Aí eu quero analisar no setor de bioquímica o soro, não preciso da fração vermelha, então eu simplesmente, vamos supor que eu passe por um tubinho. Ele facilita essa passagem, porque daí o coágulo está embaixo e retido pelo gel separador. Então, não vai vir nenhum pouquinho de fração vermelha pro que eu quero separar, entendeu? E o plasma, pessoal,
é obtido a partir de tubinhos que possuem o anticoagulante, tá? Por exemplo, qual anticoagulante? O EDTA, ou citrato de sódio, a heparina. Aí, provavelmente vai ficar tapado para vocês a figurinha, mas como eu disponibilizo a versão em texto, vocês vão observar que quando eu faço a coleta de sangue num tubo com anticoagulante, eu submeto esse tubo à centrifugação, ao processo de separação, né? A centrífuga, então, ela impõe uma alta velocidade de rotação aos tubos, permitindo então a separação da fração vermelha para o restante do sangue, né? Eu vou ver então a formação certinho de 3 camadinhas, né, pessoal? Embaixo eu vou ter a fração vermelha. No meio eu vou ter um halo branco, que é onde ficam os leucócitos. E em cima eu vou ter, então, o plasma com as plaquetas. Tá bem? Então, soro, amostra sanguínea sem anticoagulante. O objetivo, formação do coágulo de forma natural, mais utilizado na rotina. Plasma, quando eu tenho, então, a utilização de tubos com anticoagulante. É possível separar a fração vermelha da fração líquida do sangue? Sim, é possível, por centrifugação. E nesse caso, eu não tenho por objetivo observar a formação de coágulo, porque não vai se formar, tá? Porque tem anticoagulante, correto? Mesmo quando eu faço a separação através da centrifugação, eu não vou ter coágulo, porque eu tenho um anticoagulante, tá certo? É usado na rotina? Também, mas quem é mais utilizado? O soro, tá? Porque ele é um líquido que é mais limpo, vamos dizer assim. Lembrem, por exemplo, que o plasma tem as plaquetas junto, por exemplo. O soro, ele já é um líquido mais limpo, né? Isento aí de células. Não completamente, mas mais limpo, vamos dizer assim, tá bom? Aí, reforçando o que eu estava falando para vocês, que amostras biológicas são analisadas, então, no setor de bioquímica, a maioria utiliza o soro, tá? Aí, na figurinha, mostrando para vocês a diferença entre o tubinho de tampa vermelha e amarela, que é só em relação ao gel separador, que vai auxiliar no momento em que eu for separar o soro, né, manualmente, ali para minha análise, e mostrando aí o gelzinho separador para vocês, como que ele é, tá? O tubinho de tampa vermelha, já com o sangue mesmo, tá bom? Muitos podem ser feitos utilizando o plasma? Sim, pela praticidade e qualidade, né, que é um líquido livre de células, prefere-se usar o soro, tá bom? Os principais exames realizados na rotina são vários, né? Nós já vimos, mas para que não sobrecarregue vocês, eu então separei alguns deles aqui em vermelho e destaquei glicemia de jejum, que é para detectar então a concentração de glicose, né? Intimamente relacionado aí a pacientes que possam ter ou então estão acompanhando ou estão em tratamento, né? De diabetes, por exemplo. E também outros que são bem solicitados são os exames de colesterol total e frações e triglicérides, né, que estão relacionados aí ao metabolismo de lipídios. Outros que estão associados à função renal, ureia, creatina e ácido úrico, alguns marcadores de função cardíaca, como essas duas enzimas, e marcadores de função hepáticas, como o TGO e o TGP. Pessoal, nós podemos nos perguntar como são feitas as análises no setor de bioquímica. São feitas principalmente através de kits e reagentes bioquímicos, que são o que nós chamamos de kits comerciais, porque eles já vêm pronto. Eles possuem uma bula, né, ou POP, né, ou orientações que vão nos dizer como proceder. Ou seja, eu vou ter lá num kit diferentes reagentes e essa bula vai me dizer adicione
500 microlitros do reagente A, 500 microlitros de amostra, no caso soro, mais 500 microlitros do reagente B. As reações, elas podem ser tanto colorimétricas, né, quando há a formação de um produto, né, ou a detecção de um analito através de cor, ou elas podem ser de outros tipos, né, que não envolvem necessariamente a formação de cor. Mas isso é a título de curiosidade. Vocês não precisam saber quais são colorimétricas, quais não são, quais são enzimáticas, não é o caso, tá? Então, como eu disse para vocês, existem kits comerciais, né? E após completas as reações químicas, que são específicas para cada kit reagente, são feitas leituras das amostras, né? Um aparelho bem especial nesse setor que é chamado de espectrofotômetro, tá? O espectrofotômetro, pessoal, ele permite então a detecção da substância de interesse. A partir da capacidade dessa substância, seja ela o produto ou seja ela o substrato da reação química, isso vai depender de cada kit, é capaz de absorver a luz em um determinado comprimento de onda. Teoricamente, pessoal, os analitos eles absorvem em diferentes comprimentos de onda. Sei que isso parece um pouco complexo neste momento para vocês e de fato é uma questão um pouco mais complexa, um pouco mais elaborada. Então, eu peço que vocês apenas entendam que a leitura dessas reações químicas é feita no espectrofotômetro, baseado aí na capacidade dos analitos das substâncias químicas em absorverem em diferentes comprimentos de onda. E a partir do momento em que absorvem, elas também emitem aí um sinal que é captado e computado na forma de um valor de absorvância. E é isso que nós utilizamos para a interpretação dos resultados, tá? Atualmente, o setor também ele conta com uma série de exames que são realizados de forma automatizada, principalmente nos grandes centros, né? Nós temos analisadores químico-clínicos multiparâmetros, que permitem a análise de várias amostras simultaneamente, com o objetivo de detecção de uma série de parâmetros simultaneamente. Pessoal, aqui eu mostro para vocês o que é um espectrofotômetro, o que é uma cubeta, né? Então, a partir do momento em que eu faço a minha reação química no tubo de ensaio, eu transfiro ela para uma cubeta que é inserida, então, aqui no leitor, né? Para mensurar esse analito de interesse. Aqui é o princípio de funcionamento do espectrofotômetro. A cubeta, pessoal, ela vai ser incidida por um feixe de luz, né? Que antes vai ser dissipado por um prisma, por um prisma. E de acordo com a absorvância dessa amostra, né? Desse analito de interesse, nós vamos ter absorção ou não em um determinado comprimento de onda, ou a absorção maior ou menor, que vai então nos garantir uma maior ou menor concentração do analito de interesse. Claro que tudo isso é convertido, né? Valores de absorvância, né? Que são valores relacionados aí o quanto essas amostras absorvem ou não quando incididas a um determinado comprimento de onda, precisam ser convertidos em valores de concentração. Para isso existe uma fórmula, existe a aplicação de um cálculo matemático, tá? Mas não vamos estender muito nisso para não confundir vocês. Essa informação ela é suficiente no momento. E aí tá para vocês um moderno analisador clínico, né? Químico clínico, mostrando aí que em laboratórios grandes, em laboratórios maiores, como por exemplo de grandes centros, são utilizados aí esses analisadores multicanais, tá bom, pessoal? Agora, pessoal, nós vamos falar um pouco do setor de imunologia, né? Que também está bem relacionado à nossa situação atual, né? Com relação à pandemia. Nós já vimos que existem alguns testes rápidos que permitem a detecção de anticorpos contra o Covid-19, que são, então, anticorpos são proteínas que são produzidas
quando do contato do paciente com um determinado micro-organismo infeccioso, tá bom? Vamos falar um pouquinho do setor de imunologia. Como a seguir é o seguinte: o setor de imunologia ele está intimamente relacionado à investigação de doenças relacionadas à alteração na capacidade de defesa do organismo. Quem faz a defesa do organismo? O sistema imune. Então, o setor de imunologia vai aí estar relacionado à investigação de doenças ou alterações na capacidade de defesa do sistema imune, tá? E também investigar respostas contra infecções como rubéola, toxoplasmose, dengue, covid, enfim, tá? São análises laboratoriais, são realizadas análises laboratoriais para diagnóstico, controle, avaliação de doenças infecto-contagiosas de diferentes etiologias, origens, né? Como sarampo, a sífilis, por exemplo, é de origem bacteriana, o HIV de origem viral, toxoplasmose, que, embora não seja infecto-contagiosa, é uma doença de origem parasitária, tá bom? Então, lembre-se sempre, setor de imunologia relacionado ao sistema imune, que é relacionado à defesa do organismo contra micro-organismos, tá? Fiquem então atentos a essa questão. Pessoal, quais são as amostras analisadas? Mais comumente são sangue, podendo ser o sangue total, existem os testes rápidos, são feitos principalmente com sangue total, mas também plasma e soro, tá? Na figura aí à direita, eu tenho um teste rápido que é feito aí com sangue total. Então, se é um teste rápido, pessoal, ele tem que ser feito com o menor intervalo de tempo possível. Então, lembrem, tentem associar que não vai envolver um processo aí de centrifugação, né? De separação da fração vermelha do plasma ou do soro. Por quê? Porque é um teste rápido. Então, se normalmente eles são feitos aí até mesmo em postos, são feitos em farmácias, muitas vezes, lá não tem uma centrífuga. Então, faz uma picadinha no dedo com uma lancetazinha, tira uma gotinha de sangue, já põe ali no teste que por capilaridade a amostra já vai migrar, tá bom? Quais os principais exames realizados? Na prática, nós temos principalmente HIV, dengue, hepatites, né? Doenças causadas por vírus. E atualmente aí em alta, o COVID. Temos também doenças de Chagas, toxoplasmose, doenças parasitárias. E sífilis, que é o VDRL, doença causada por bactéria. PCR é uma proteína associada à fase aguda de algumas doenças, tá? Destaquei aí em vermelho para vocês os que são mais encontrados. E hoje, atualmente, claro, o exame para detecção de anticorpos contra Covid-19. Pessoal, aqui um fato bem importante, né, uma questão bem importante que gerou um pouquinho de dúvida. Como são feitas as análises? Com base nas interações antígeno e anticorpo. Pessoal, pense o seguinte: cada fechadura não tem uma chave específica? Tem. Cada anticorpo produzido contra um micro-organismo, ele é específico para aquele micro-organismo. Quem seria então o antígeno nessa história? O antígeno seria o micro-organismo. O anticorpo é aquele que é produzido, tá? Em contato com o antígeno. Se esse meu anticorpo é produzido em contato com o meu antígeno, esse anticorpo só liga ao antígeno próprio. Então, Covid-19 produz anticorpo de um tipo, HIV produz anticorpo de outro tipo, Trypanosoma cruzi produz outro anticorpo, vírus da dengue, outro anticorpo. E cada anticorpo só se liga especificamente ao seu próprio antígeno.
Então, como são feitas essas análises? Com bases e interações antígeno-anticorpo, que são extremamente específicas. Agora, vocês podem ver que existem alguns testes vamos tentar resumir, alguns testes que se utilizam do sangue do paciente, procurando aí o antígeno, ou seja, o micro-organismo, e outros procuram aí o anticorpo, tendo no teste ratos imobilizados ou o antígeno para o primeiro caso, ou o anticorpo. Importa neste momento? Não. Importa que esses testes são realizados e as análises são feitas a partir da interação antígeno-anticorpo. Quem que é o antígeno? O meu micro-organismo. Quem que é o meu anticorpo? O que o meu sistema imune produziu em defesa ao meu micro-organismo. Como que eles se interagem de forma única e específica, tá bom? Então, as análises são feitas a partir da detecção de anticorpos produzidos pelo sistema imune a partir do contato com o agente etiológico da doença, o micro-organismo, antígeno, ou detecção do antígeno, né, que é a partícula ou molécula capaz de deflagrar a produção de anticorpo específico. Seja por um ou por outro, o que sobra no final, a interação antígeno-anticorpo. Então, se eu perguntar para vocês como são feitas as análises no setor de imunologia, vocês vão me responder que, de uma forma geral, elas são feitas baseadas, então, na propriedade de interação específica entre um antígeno e um anticorpo, tá bom? Tá aí. Pessoal, aqui eu tenho somente um exemplo para vocês, né, de como é realizado aí um teste, né? Que tipo de teste? O teste que é aquele da fitinha, né, da fita reativa. Bom, pessoal, a amostra do paciente, seja sangue, soro ou plasma, contendo o antígeno, neste caso é um antígeno denominado NS1, da dengue, ela é aplicada na área, então, onde eu tenho um conjugado, tá? Essa areazinha. O que é esse ouro coloidal? Ele vai ser um corantezinho pra gente, porque eu não tenho que observar a linha teste e a linha controle, como vocês vão ver. Sim, então por isso eu tenho um corantezinho. Quando o antígeno da amostra se liga a esse conjugado, cadê o antígeno? Aqui é o antígenozinho, conjugadozinho, anticorpo, antígeno. Um complexo é formado, tá? Esse complexo, ele migra na fita. Como que esse complexo migra na fita? Por capilaridade, tá? Pela alta capacidade de adsorção dessa fitinha, porque é uma membrana de nitrocelulose. Sendo uma membrana de nitrocelulose, ela é muito absortiva. O complexo, quando ele migra, ele passa aí pela linha teste, tá? E se então houver a formação do complexo antígeno anticorpo, mais o ouro coloidal, que é o meu corantezinho, vai aparecer aí uma marquinha na linha do teste e, consequentemente, na linha do controle. O controle tem que aparecer em todos os testes, é o controle do teste, tá? E o excesso de reagente, ele migra lá para o final da fitinha, tá? Precisam saber exatamente como se dá o funcionamento dessa técnica? Não, é uma técnica aí de imunocromatografia, eu estou apresentando para vocês, ela não é única no setor de hematologia, mas como nós estamos falando especialmente de testes rápidos, de interação aí antígeno de corpo, eu apresento para vocês uma das técnicas que é mais utilizada nesse setor, mas que vocês não precisam saber exatamente como ela funciona, nem saber descrevê-la, pela complexidade, né, do tema e também pelo fato de não ser o nosso alvo, né, apenas sair compreender. As análises são feitas também, grande parte, por kits reagentes e essas utilizando aí esses kitzinhos mesmo, né? Como se fosse um teste de gravidez. Só que aí temos específico para HIV, para hepatite, para dengue, para Covid,
e etc. Então, eu vou ter aqui a minha linha controle e a minha linha teste. Por que para HIV eu tenho 2? Porque eu tenho um anticorpo anti-HIV1 e anti-HIV2. Tá? Então, esse teste já permite a detecção dos dois. Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho do setor de microbiologia. Vamos parar aqui um pouquinho e vamos pensar. Microbiologia. Lembram lá nas áreas de atuação, nas habilitações? O setor de microbiologia vai estudar, então, os micro-organismos, não é isso? Ele realizará exames como cultura de urina, sangue, escarro, secreções orofaríngeas e vai auxiliar no diagnóstico de doenças infecciosas relacionadas principalmente à atividade bacteriana. Então, micro-organismo não é só bactéria, é vírus, é parasita, é fungo, né? Só que eu trago para vocês aqui principalmente o cultivo aí, a identificação de cultivo, a identificação de bactérias, porque é o que mais é comum nesse setor, tá bom? Então lembre-se principalmente que está relacionado ao diagnóstico de doenças infecciosas, né? Relacionadas principalmente à atividade bacteriana, tá bom? Aí eu falo aqui de forma complementar que o objetivo do setor não é só apontar o agente etiológico responsável pela doença, mas também traçar um perfil dos micro-organismos que estão interagindo com o homem. Que amostras biológicas são analisadas? Então, o mais comum é a urina, sangue e secreções oronasofaringe. Como, por exemplo, quando eu falo orofaringe, eu tenho escarro, né? O catarro, quando eu falo nasofaringe, mas principalmente urina e sangue, tá? Pessoal, aqui eu trouxe para vocês algumas noções básicas, né? Porque a gente fica pensando como que a gente vai fazer uma cultura de micro-organismos a partir de um potinho contendo urina. Primeira coisa que a gente tem que conhecer, que a gente agora já até sabe, né? Por conta das práticas, a introdução às práticas que nós fizemos. Isso aqui, né, que eu tô mostrando, vocês não estão vendo, mas isso aqui é um tubinho de ensaio. Isso aqui é um meio de cultura reclinado. O meio de cultura, ele é preparado de forma líquida, mas ele tem a propriedade de se polimerizar, ou seja, ele fica durinho. Então, por isso, quando eu reclino o tubo, o meio de cultura fica assim, reclinado. Então, pessoal, eu apresento aí para vocês também a placa de Petri, que agora vocês já conhecem, a alça de inoculação, que vai fazer o quê? Eu vou pegar a minha alça de inoculação aqui, vou afundar um pouquinho aqui no meu tubinho contendo urina, tá? E aí eu vou pegar minha alça de inoculação e aqui vamos supor que seja a minha placa, vou estriar a minha placa. Lógico que ela é assim, né? Não é de ponta cabeça. Esse movimento aqui, que é assim, é o movimento de estriar, tá? De fazer a semeadura. Quais são os principais exames realizados na prática? Principalmente cultura de urina. Quando, por exemplo, a mulher ela tá com infecção urinária, né, que é muito comum em algumas mulheres. Então, o médico ele solicita a cultura de urina, que é chamada também de urocultura ou urina tipo 2, tá certo? Então, o que o biomédico vai fazer? Ele vai pegar a alça de inoculação, mergulhar um pouquinho na urina e estriar numa placa contendo meio de cultura rico, tá? O que é isso? É um meio de cultura onde é possível crescer uma série de micro-organismos. Nossa, mas se ele é tão rico, se ele é tão pouco específico, como que eu vou saber? Eu vou então passar por uma segunda etapa de testes que também é realizado no setor de microbiologia, que são os testes bioquímicos. Cada micro-organismo ele vai apresentar uma positividade ou uma negatividade para diferentes testes bioquímicos.
tá? Isso vocês vão ver tudo lá na clínica, na parte clínica. Então, fiquem tranquilos, no momento, não se preocupem. A presença de micro-organismos, né, no trato urinário, por exemplo, ele pode ser característico de uma infecção. Outro teste pessoal, muito realizado, pessoal, é o antibiograma, né, ou teste de sensibilidade a antibióticos, tá? Então, por exemplo, se eu não sei exatamente de que grupo de bactérias que eu estou trabalhando, se o médico, por exemplo, ele tem dúvida do tipo de bactéria que é, vamos supor que o paciente está com uma infecção mais difícil de tratar, porque normalmente quando eu estou lá com uma infecção de garganta, o médico prescreve lá um antibiótico de espectro mais amplo, né, que possa então curar diversos tipos de bactérias associadas à infecção da garganta, obviamente. Mas se eu tô ali tratando 2, 3 tipos de antibióticos e não conseguir um bom resultado, o médico precisa saber exatamente qual é essa bactéria. Então ele solicita aí um antibiograma. O antibiograma ele vai tornar possível a identificação específica da bactéria, porque eu vou colocar diferentes disquinhos de antibióticos na placa, vou fazer minha cultura antes, né? E as bactérias podem crescer ou não ao redor desses disquinhos, indicando resistência ou susceptibilidade a esses antibióticos. A partir da literatura de estudos que já foram feitos previamente, eu então consigo listar, né, bactérias que podem então estar associadas a esse perfil do antibiograma, resultando então para o médico uma resposta mais específica, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou finalizar no próximo vídeo.